Irmão e minha irmã, Deus te abençoe muito, você que está em casa, os irmãos que estão aqui comigo também. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós já tivemos a nossa devocional aqui, oramos por você que está em casa, oramos, cantamos louvores ao Senhor e nesse momento nós vamos para o estudo da palavra. Vamos para aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. E vamos, antes de começarmos o nosso estudo, que vamos falar um assunto muito importante que diz interesse à Igreja do Senhor, a nós batistas, a você também que vai estar adquirindo conhecimento sobre a nossa igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua presença, obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui, comigo, com os meus irmãos que estão aqui na igreja e com cada irmão que está vendo esse vídeo lá da sua casa. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, fortalecendo cada um deles em Ti. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Você que está em casa e nós que estamos aqui, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9. Vou dar a oportunidade, esperar você procurar aí. 1 Coríntios, no capítulo 3, em vez de ler somente o versículo 9, vamos ler alguns versículos que está antes, né? Vamos ler a partir do versículo 6. Estou aqui com a palavra de Deus, aqui comigo, aberta aqui diante de mim. Estou aqui com material de apoio aqui para a gente poder estar estudando. E vamos lá para a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala o seguinte para mim e para você. Eu plantei, Apolo regou. Isso mesmo, eu plantei, Apolo regou. Paulo estava falando essa palavra, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que regra, mas Deus que dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que regra, mas é Deus que dá o crescimento. No versículo 8, ora, o que planta e aquele que regra são um, mas cada um recebe o seu galardão segundo o seu plantio. No grande dia final nós vamos receber a nossa coroa, receber o nosso galardão. E Paulo completa no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Esse é o versículo base e a gente vai ler de novo com vocês aí e com os irmãos que estão aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício do próprio Deus. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o pacto cooperativo, investimento na grande obra de Deus. Então, quando nós falamos de cooperação, a cooperação é uma palavra que caracteriza nós, os batistas. Estou falando aqui com você que de repente está chegando agora, estou aqui na primeira igreja batista na cidade de Águas Formosas. Pertencemos à igreja batista da Convenção Batista Mineira e Convenção Batista Brasileira no Brasil, isso mesmo. Então a nossa igreja é uma igreja centenária, com mais de 100 anos aqui no Brasil. Então, no início da igreja batista, foi mencionado a respeito da cooperação. E sempre quando eu ouço falar e os irmãos escutam a palavra cooperação, nos remete a nós batistas, porque nós entendemos que a cooperação é o que está na palavra de Deus. O próprio Deus fala que eu, você, todos nós somos cooperadores de Deus. E a igreja, ela tem um pacto de cooperação, e esse pacto é um documento que une todas as igrejas batistas aqui no Brasil e também a Aliança Batista Mundial. A nossa igreja não é só aqui no Brasil, a nossa igreja ela está no mundo inteiro fazendo a obra de Deus. Olha que interessante, olha que bacana você saber, né, que nós não pertencemos só a um povo isolado.
não é só aqui em Águas Formosas, porque se você está aqui em Águas Formosas, você tem a atenção dos batistas, você tem a nossa igreja aqui. Aqui nós temos duas igrejas, primeira igreja batista e igreja batista missionária. Então, se você vai em Teófilo Otoni, lá também tem, em Pavão, em Novo Oriente, em Belo Horizonte, em qualquer lugar no Brasil você vai encontrar uma igreja batista. E se você for fora do Brasil, também através da aliança. Então, a igreja batista ela teve essa iniciativa, né, no começo da sua história, de tratar um pacto chamado Pacto Cooperativo. E desse pacto cooperativo, o que ele é, como eu posso resumir para os irmãos? A igreja aqui em Águas Formosas é uma igreja local, é uma igreja independente, é uma igreja democrática, né? Ela é independente nas suas decisões, é uma igreja local. Então, mas nós temos uma rede de apoio que nessa primeira rede, ela é chamada de associação. Nós estamos aqui no Nordeste Mineiro. Então nós estamos aqui no Nordeste Mineiro. Ao estar no Nordeste Mineiro, nós temos aqui uma associação no Nordeste Mineiro, que abrange as igrejas que estão aqui ao nosso redor. Águas Formosas, Pavão, Novo Oriente, Teófilo Otoni, Padre Paraíso, Capelinha, Itambacuri e outras igrejas que eu não vou conseguir lembrar de mente todas as igrejas. Se nós formos um pouquinho mais para frente, existe uma outra associação, a Associação do Vale do Jequitinhonha, que começa em Fronteira dos Vales, aproximadamente 30 quilômetros daqui, tem uma congregação que pertence a Joaíma. Então, de lá adiante é uma outra associação. Em Minas Gerais, nós temos várias associações. E essas associações, elas se comunicam entre si. Elas comunicam entre si através do plano cooperativo. E o plano cooperativo, o que ele faz? Ele fortalece a união da Igreja Batista. O objetivo da associação é o quê? Vamos pelas associações primeiro, não vamos pular a etapa. A associação de igrejas é um conjunto de igrejas, se não me falha a memória, são 37 igrejas na nossa associação. E essas igrejas, elas se comunicam entre si, elas fortalecem. Quando uma igreja está fraca, passando por alguma necessidade, ela se une e fortalece a igreja. Hoje, no Nordeste Mineiro, nós temos aqui a nossa associação, que ela é presidida pelo presidente Geazi, que é da igreja de Ouro Verde de Minas. E o coordenador, o pastor José Filho, está na cidade de Teófilo Otoni. O coordenador, o que ele faz? Ele visita os campos, visita as igrejas, dando esse suporte de cooperação. Então, a nossa igreja, ela contribui, ela ajuda a associação com uma oferta voluntária mensal. Então, todo mês nós enviamos uma oferta para a associação. E também o Pacto Cooperativo, além de nós colaborarmos com a associação, nós colaboramos também com a Convenção Batista Mineira. De onde que sai? Como que funciona? A nossa igreja, ela recebe os dízimos dos membros, dos irmãos, dos membros e aqueles que amam a igreja, que contribuem, que dizimam aqui, porque tem algumas pessoas que não são membros, mas já tem um coração dizimista, já tem um coração na obra do Senhor, já tem um coração cheio do Senhor, então ele consagra ao Senhor o seu dízimo, mesmo não sendo membro da igreja, não tem problema nenhum. Que você me pergunta, pastor, é só o membro que dizima? Não. Os membros dizimam, mas também aquelas pessoas que vêm, que visitam, que gostam da obra, ele pode contribuir de uma forma voluntária, ok? Então, as arrecadações, elas acontecem durante o mês. Então, nós estamos no mês de setembro. No mês de agosto, tudo que foi arrecadado no mês de agosto, vamos chutar um valor aqui, vamos falar que a igreja arrecadou no mês passado 10 mil reais. Pegar um valor inteiro. Aí ela arrecadou 10 mil. Se ela arrecadou 10 mil, 10% de 10 mil é R$1.000. Esses R$1.000, eles estão destinados para convenção
Batista Mineira. Aí você me pergunta, cruzes, pastor, é muito dinheiro. Não, não é. Porque nós consagramos ao Senhor e nós repassamos. Através desse recurso, é enviado e é feito, né? Vou te explicar aqui o que acontece com esse dinheiro. Esse dinheiro que vai para o plano, né? Eu tenho ele até aqui comigo, tá aqui nesse gráfico, tem na nossa revista que nós estudamos. Então, neste gráfico explica o que vai para a porcentagem desse montante, que de todas as igrejas vai lá para Belo Horizonte, onde é a sede, e ali a distribuição. Desses 1.000 que vai, no caso, distribui 10% deles ainda para... E aí o que acontece? Esse recurso foi para lá, né, meu irmão? Uhum. Chegou lá, eu vou explicar como que é usado esse dinheiro. Olha que coisa interessante. Então nós sabemos aonde está indo o dinheiro e aonde está sendo investido. Gente, é muito gostoso trabalhar na Igreja Batista, é muito gostoso ser batista. Eu tenho orgulho no bom sentido de ser batista, de participar da nossa igreja, porque é muito transparente, é muito gostoso. Aí entenda, a igreja fica com 90% para administrar. Então 90% do que ela arrecada fica aqui para administrar com o pastor, para fazer as obras sociais, para manutenção do templo da igreja, né? Porque nós estamos aqui, então tem as despesas. Mas enfim, não vamos falar disso não. Né? Disso aí você entende que é claro. Então, de todos os recursos que são enviados para a convenção, 23,76% é direcionado a investimento com a diretoria executiva. E o que ela faz? Ela está visitando, ajudando, apoiando a igreja. 17% volta para a associação fazer o trabalho. 9% é direcionado para as missões aqui no estado de Minas. E é repassado 10% também para a Convenção Batista Brasileira. 4,5% para evangelismo, crescimento cristão 3%, ação social 3%, as organizações internas, cada uma delas que são as mulheres e os homens 3%, e assim sucessivamente. Então você tem esse gráfico que eu posso, se você tiver interesse em casa, eu posso estar passando para você, mas os irmãos aqui já tem na revista, está bem explicado, lá na página 3. Você que tem a revista, você vai estar vendo. E lembrando que essa revista nossa, ela é um belo patrimônio nosso. A nossa revista da Convenção Batista, que está aqui comigo, essa revista aqui, que nós estudamos, e tem sido uma bênção, né? Os irmãos que estão aqui comigo são prova disso. Então, esse material, outros estados estão comprando ele para estudar. Ele é feito aqui em Minas, olha que interessante, ele é feito aqui, e esse material ele é adquirido por outras igrejas, ok? Outra coisa importante também do que vai para lá, a revista é feita e ela é toda muito bonita, impresso, colorido aqui, ó, bem colorido, material de primeira. Essa revista para as igrejas, ela não é cobrada, ela tem o valor da gráfica, mas para a igreja que é associada, ela não paga pela revista. A metade das revistas, exemplo, a igreja que tem 50 membros, ela recebe 25 exemplares. Os restantes dos membros, se precisar, adquire. Mas aí você já imagina o benefício que vem de retorno para nós através da revista, através dos missionários. Vou falar do Jairo e família, pastor Jairo e família. A minha família recebe um recurso, um convênio da Junta de Missões Estaduais que vem desse recurso. Então, as igrejas trabalham de uma forma que coopera um com o outro. É uma engrenagem, tá vendo? Aqui tá minha mão, as correntes aqui, né? Os elos, aí é uma engrenagem que se une. O pacto cooperativo, o plano cooperativo, ele faz bem para a igreja e faz bem para a comunidade e para todos que estão alicerçados e alinhados.
Então, esse plano cooperativo, ele é uma bênção na minha vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos. Lembrando que a cooperação, o plano cooperativo, ele faz o quê? Ele une os interesses, une os objetivos. Qual o objetivo da nossa igreja? Evangelizar. Qual o objetivo da nossa igreja? Ter mais pessoas envolvidas em Cristo Jesus. E a cooperação nós conseguimos observar em todos os aspectos. Ontem mesmo, nós tivemos a prova da cooperação. Ontem faleceu o irmão Juarez, que é um dos fundadores da nossa igreja, né? Foi um dos pioneiros, não é isso, da nossa igreja. Então, há mais de 50 anos atrás, trabalhou muito aqui, ajudou muito. Ontem o Senhor recolheu ele com 88 anos. Mesmo sendo horário de trabalho e tudo mais, alguns irmãos vieram aqui, alguns se disponibilizaram voluntariamente para cooperar com a obra. Vieram, fizeram café, fizeram chá, ajudaram a organizar, vieram aqui, chorar com os que choram, não é assim que a palavra do Senhor menciona? Esse é um exemplo de cooperação. Eu preciso cooperar e colaborar com os irmãos. Mas também os irmãos precisam colaborar com a obra e com o pastor, porque nós não caminhamos sozinhos. E Salmo 133, ele menciona: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, cooperação, ajudando um ao outro. Não é assim? Porque o que o Mestre Jesus nos ensinou na igreja, ensinou que é mais importante eu me oferecer, eu dar do que receber. O próprio Jesus, ele veio com o intuito de servir, de servidão. Nós nunca vimos Jesus sentado esperando as coisas vir para ele, mas ao contrário, né? Mas vamos lá, avançando aqui para a observação do primeiro momento aqui com vocês. Fala o seguinte: chamada à ação. O trabalho batista tem sido realizado por meio da cooperação ao longo dos anos. Você tem se envolvido neste esforço cooperativo na igreja através da entrega do seu dízimo? Espero que sim, não precisa responder, mas esse é o nosso objetivo. Porque através do nosso dízimo a gente vê todos se movendo, né? E o próprio Senhor fala que Deus ama quem dá com alegria, é muito gostoso. Eu faço parte, o pastor é dizimista, o pastor é o primeiro que dizima, não é? Porque como é que eu vou falar com o irmão? Você tem que ser fiel, você tem que se dizimar se o pastor não dizima, que vergonha. Então o pastor é o primeiro que oferece, que se entrega, e os irmãos veem esse exemplo. E o que a gente está vendo? O mover sobrenatural de Deus. Olha. Não é isso, meus irmãos? Os irmãos que tem algo para poder falar? Tranquilo? Não, está tudo... Tranquilo, irmão Cláudio, irmão Dolores? Amém. Então, e os irmãos estão em casa, se quiser escrever alguma coisa, pode escrever que eu consigo enxergar daqui. A letrinha miudinha, mas eu consigo ler. Qualquer coisa você pode escrever que está aí comigo também. Mas vamos lá. O pacto cooperativo. Trabalhar junto é o segredo de toda a obra realizada pelos batistas até hoje. As igrejas batistas resolveram reunir-se organizando em convenção. As igrejas batistas, como a Bíblia ensina, são locais autônomas e a convenção é um órgão cooperativo. Diferente das outras igrejas que trabalham com o presbitério, que trabalham com outras formas, que tudo que é alcançado na igreja é repassado de forma total, né? Porque existem igrejas que tudo que ela arrecada, ela pega e manda para uma sede superior. Nós não. A igreja, aquilo que eu mencionei, ela fica com 90%, além das ações que nós fazemos. Aqui mesmo, conseguimos um recurso expressivo para poder reforma do templo, né? Então conseguimos reformar o templo com os dízimos e ofertas, né, voluntárias que os irmãos ofertaram, melhorias no banheiro e outras melhorias que vamos fazer. Em breve a gente vai estar, fazendo ampliações aqui, porque nós precisamos de mais 2 banheiros ainda, que depois a gente vai estar falando sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, o que Deus tem feito através da cooperação aqui é algo lindo. Então, nós batistas, nós somos cooperadores através do pacto, que liga a Convenção Batista Mineira, a Convenção Batista Brasileira e a Aliança Mundial. Então, estamos em Minas Gerais, Convenção Batista Mineira, olha o degrauzinho.
depois Convenção Batista Brasileira, depois União Mundial, né, das Igrejas Batistas, ok? Então, quando nós falamos desse pacto, me deixa o meu coração muito alegre, porque nós somos chamados para poder colaborar uns com os outros. Quando a gente vê as Sagradas Escrituras, ela tem vários relatos, vários exemplos, e eu não vou ficar lendo, explanando aqui a lição para a gente ganhar tempo. Mas quando a gente vê a igreja de Atos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os últimos versículos, se eu não me engano, 42, fala que a igreja tinha tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, repartiam e tinham todas as coisas em comum, um tinha mais que o outro. Então, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, fala assim: e perseveravam na doutrina. Qual doutrina? Doutrina de Jesus, palavra de Jesus. E na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles oravam uns com os outros, partiam pão com os outros. Aqui, na nossa igreja, se alguém tem necessidade de pão, a gente ajuda. Se alguém tem necessidade de alguma medicação, a ajuda está aí. Se alguém precisa de um ombro para chorar, pode chorar aqui. Precisa da igreja aberta para poder um culto fúnebre, a igreja está aberta, né? Precisa de um casamento? Vamos fazer um casamento aqui. A cidade aqui nossa, muitas vezes a igreja precisou da igreja. Olha, nós estamos precisando, pastor, do templo para fazer uma reunião com os funcionários da saúde. Nós já abrimos o templo aqui. Por quê? Nós entendemos que o papel principal da igreja é o quê? Abençoar a comunidade. E a gente tem os irmãos cooperadores, os irmãos que ajudam sem cobrar nada em troca, né? Então hoje, graças a Deus, nós temos ali uma cozinha que está caminhando, temos ali um fogão que já está funcionando a todo vapor, precisamos aí de geladeira, já vamos conseguindo as coisas, e Deus vai mandando mais coisas, né? Conseguimos já, olha para você ver, ó, o poder da cooperação. Conseguimos uma garrafa térmica que está ali de 5 litros, bonita, para fazer chá todo domingo e colocar ali naquele geladeira para nós, né? Suco, refrigerante. Trazer as raizinhas para fazer um chazinho ali. Então, assim, o que a gente percebe é que o poder da cooperação é algo lindo, não é, meus irmãos? Quando a gente vê a cooperação, o poder cooperativo é algo maravilhoso. Não só nessa hierarquia que eu falei, mas principalmente na igreja do Senhor. Então, o que acontece lá é que eles vendiam, lá em Atos, né? Vou terminar aqui. Vendiam a propriedade, repartiam os seus bens, tinham todas as coisas em comum, e eles estavam reunidos em quais lugares? Aqui, no templo, aonde nós estamos, e também nas casas. Olha como é que a gente é obediente. Quinta-feira agora, todos os irmãos estarão lá na casa do pastor. Vão ter um culto no lar lá em casa. Toda quinta-feira a gente está na casa de alguém. Nós somos bíblicos. Olha que delícia. Nós obedecemos a palavra de Deus. E nada pode parar aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Amém? Então esse plano ele faz assim. Então no Brasil, vamos entender um pouco de história. Vamos lá? Um pouquinho da história. A história fala que no Brasil o plano cooperativo surgiu em 1957, durante uma assembleia anual da Convenção Batista Brasileira em Belo Horizonte. Nasceu para a manutenção do trabalho geral dos batistas e no método eficiente do trabalho e desenvolvimento da obra do Senhor. 2 anos depois, em 1959, foi colocado em prática para que os batistas brasileiros testemunhassem de Cristo até os confins da terra por meio de seus dízimos e ofertas do plano cooperativo entre eles e o rateio entre eles. Então, quando uma igreja, vamos voltar aqui, quando uma igreja ela é constituída, a igreja aqui, primeira igreja batista, em 1974, há 51 anos atrás, né? A gente já pode falar, há 50 anos, né? Vai fazer 51. Quando reuniu nesse período lá no passado, o que aconteceu com a igreja? Vieram aqui pastores, veio a associação, o poder importante da associação, veio a associação,
e fizeram um concílio. O concílio é o quê? Uma reunião de todas as igrejas, e os irmãos que estavam aqui foram questionados, né? Se concordavam ou não concordavam sobre a questão da criação da igreja, se a igreja tinha condição de ser sustentada. Creio que a irmã Dolores fez parte desse processo aqui, né, irmã Dolores, lá no comecinho. Então foi algo lindo que aconteceu. A partir daí foi assinado um documento de pacto. Nós não somos obrigados a fazer voto, não é isso? Mas quando a gente faz, tem que cumprir. Foi assinado um documento falando que a primeira igreja batista em Águas Formosas concorda em enviar 10% dos dízimos para a Convenção Batista Mineira. E assinou, carimbou, registrou. Então, olha, é algo muito sério. A igreja tem CNPJ, a igreja tem sua responsabilidade jurídica, a igreja tem seu corpo administrativo. Quer dizer, tem um suporte, né, tem pastor? o suporte todo. Né? Por estar associada, né? E isso tem todo um suporte, tem todos os direitos, tem todos os deveres. Nós temos um advogado chamado Aércio. Ele é o nosso advogado da Convenção Batista Mineira. Nós temos um advogado, né, que responde e ajuda todas as igrejas. Quer dizer, se não tivesse ligado à convenção, não tinha esses benefícios. E ele não cobra nada. É porque faz parte. Faz parte do pacote, né? Olha que coisa boa. E outra coisa que nós temos um ônibus. Um ônibus no valor de aproximadamente R$2 milhões. É um ônibus saúde na estrada, está terminando de pagar ele. Eita glória. E esse ônibus, ele anda pelas estradas de Minas Gerais para poder fazer o quê? Atendimento médico, atendimento odontológico. E esse ônibus um dia pode vir aqui na cidade. Vamos trabalhar para isso, né? Juntar aqui as nossas duas igrejas e convidar esse ônibus bonito para vir aqui. Jeová vai tocar pessoas de Olha que bênção. O seminarista, o seminarista aqui, né, no estado de Minas Gerais, ele estuda aproximadamente 5 anos, né, entre 4 a 5 anos estudando. Sabe quanto que ele paga? Nada. O Seminário Batista é 100% de graça. O que ele precisa é ir a Ravenna de 6 em 6 meses para poder fazer as avaliações presenciais. Mas o resto tudo é igual eu estou aqui com os irmãos e aqui, à distância, né? Mas nada melhor do que estar pertinho. Eu prefiro que os irmãos aí estejam comigo aqui, se você puder, você vem, do que estar distante. Mas se você não está distante, você não pode vir. Então Deus abençoe vocês. Beijo para vocês e vamos continuar aqui, amém? Ok, voltando aqui para a nossa lição, o que acontece? O trabalho batista tem sido realizado por meio da cooperação ao longo dos anos. Você tem envolvido nesse esforço cooperativo na sua igreja com os seus dízimos e ofertas? A importância de lembrar o dízimo e oferta. O que move a igreja batista? Dízimo e oferta. Agora, você nunca vai ver um pastor batista implorando para você dar dinheiro na hora de culto. Eu não faço isso. Eu não falo aqui, Deus está pedindo para poder distribuir 10 envelopes, que nós estamos precisando de R$2.000 em cada envelope. E o povo só sai daqui quando liberar esse dinheiro. Não passamos maquininha de cartão, que nós temos aqui é o Pix, para poder facilitar, que foi por meio, né, a questão de facilitar, tem irmão que vem sem dinheiro no culto, vai e consagra ao Senhor. Mas você precisa entender que o dízimo e oferta é mandamento do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo. Estou falando isso não para te cobrar, estou falando isso para te ensinar, tá bom? Então entenda, a Igreja Batista é uma igreja que defende os princípios bíblicos, entre eles o dízimo e oferta. Porque é através dele que eu estou aqui e você está vendo esse templo aqui, amém? Ok? Então, quando a gente fala desse trabalho, que essa lição é muito importante, por isso eu fiz questão de gravar ela e deixar gravado aí para os irmãos assistirem, aqueles que não puderam vir nessa terça-feira. Então, preste atenção, o pacto cooperativo aqui na cidade, você entrega o seu dízimo na sua igreja, que é 10%. E envia para a Batista Mineira 10%. A Convenção Batista Brasileira envia 10% para a brasileira. E todos esses recursos são retornados para o nosso benefício. Tá vendo?
Um grande benefício que eu vou te contar, mais um. Olha que Tira interessante. 10 de 10, 10 de 10. Isso aí. E pronto, e a matemática fecha. Entenda mais uma coisa interessante, meu irmão e minha irmã. Vamos lá comigo aqui. Quando a gente entende, né, que Deus é um Deus que ama, né, a sua igreja, ama a sua obra. Irmã Nayane, um beijo para você. Deus te abençoe, minha irmã. Beijo na princesinha que está aí. Aqui, viu, o irmão Cláudio manda um abraço para você, irmã Dolores também. Deus abençoe vocês aí da igreja que estão aqui com a gente. Quinta, esperando vocês na casa do pastor. Quinta-feira lá em casa, viu? Fechou o recado, vamos voltar para a lição. Então eu quero que vocês entendam, amo muito vocês, Deus abençoe. Então o que acontece? Quando nós entendemos, né, que a cooperação é algo lindo entre nós, e tem algo que eu quero falar assim que eu amo muito. Irmã Milena, Deus abençoe muito, irmã Milena. Beijo para você, beijo para o irmão Antônio, para a Laura se estiver aí. Então o que acontece? Minhas irmãs lindas e abençoadas. Desculpa aí, irmão. Vamos voltar interagindo, tá? Vamos voltar. Aí o que acontece? Nós temos aqui a Cristolândia. A Cristolândia, ela é o quê? Ela é uma entidade sem fins lucrativos, que ela é uma extensão da Igreja Batista. A Cristolândia, ela trabalha com dependentes químicos, pessoas viciadas em drogas, em álcool, pessoas que têm dependência química, elas são convidadas a participar. Então ela vai para lá e Deus tem abençoado muitas pessoas através da Cristolândia, que pertence à nossa igreja. Quanto que se paga para poder levar as pessoas para lá? Nada, não é pago nada, 0,800. Existem homens e mulheres que chegam lá sem roupa, não tem nada e são assistidos. Come bem, 3 a 4 refeições por dia, tem a atividade ocupacional, atividade psicológica, atividade espiritual, e elas são assim extremamente abençoadas. Olha que coisa interessante. Então, meu irmão, quando a gente para poder olhar o que Deus tem feito em muitas famílias, é algo maravilhoso. E se você tem um parente, tem alguém que está passando por esse problema e deseja participar da Cristolândia, eu estou aqui para ajudar, pastor Jairo, toda a igreja, para poder direcionar. Porque nós já mandamos várias pessoas para a Cristolândia, algumas se recuperaram, outras infelizmente não, mas o nosso trabalho é esse, levar a palavra e semear. Lembra do que nós falamos no começo, né? Que um plantou, outro regrou, mas quem dá o crescimento é o nosso Deus, e nós somos cooperadores do nosso Deus. Então o nosso trabalho é fazer a obra do Senhor. Então vamos lá. A importância espiritual do pacto cooperativo. Vamos lá. O pacto cooperativo é um compromisso de cooperação denominacional em todas as áreas, inclusive a área financeira. Então, quando a gente entende que existe algo espiritual por trás, é porque quando nós cooperamos uns com os outros, nós crescemos, nós desenvolvemos. A cooperação é algo lindo. E quando nós cooperamos um com o outro, o grande beneficiário da colaboração somos nós. O Jairo é beneficiado, os irmãos são beneficiados, a comunidade é beneficiada. Então entenda, a nossa Igreja Batista, ela tem esse lindo trabalho de cooperar, e até que Jesus venha, nós vamos continuar cooperando. Vamos lá, vamos chamar a ação aqui, a atenção mais uma vez, antes da gente ir para as últimas considerações finais aqui do nosso estudo de hoje. Então, nós vimos que a fidelidade nos compromissos assumidos geram resultados de bênção. Então, todas as vezes que nós assumimos um compromisso de fidelidade, a bênção do Senhor vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, as observações finais. O pacto cooperativo amplia o sentido do dízimo do crente e para a sua participação na obra do Senhor, pois por meio dele a igreja se fortalece, Associação de Igreja, Convenção Estadual e Convenção Batista Brasileira. Então, nós temos que entender, como eu falei no começo, é uma corrente.
é uma engrenagem que ela sempre precisa estar ali lubrificada e com os seus dentes funcionando. Amém. Então, nesse momento, eu vou orar pela sua vida. Agradeço por você que está aí, pelos irmãos que estão aqui, e que Deus abençoe a sua vida, que você seja um cooperador do reino de Deus. Esse vídeo vai ficar gravado aqui. Os irmãos que chegaram mais no final podem estar voltando e assistindo. E eu vou estar colocando ele no YouTube também para estar sendo divulgado aí para todas as pessoas que desejarem assistir esse material que nós fizemos aqui com muito amor e carinho para vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua companhia. Obrigado, Senhor Deus, pelos meus irmãos que estão comigo aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi estudada, pelo plano cooperativo que funciona de uma forma linda na nossa Igreja Batista. Peço a Deus que o Senhor seja com a irmã Nayane, com o bebezinho que está na barriga dela, com a sua família. Seja também, Senhor Deus, com a irmã Milena que está aí com a gente, com o irmão Antônio, com a Laura. Senhor Deus, abençoe toda a família da irmã Milena. Dê a cada um de nós uma noite abençoada. Nos leve em paz para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Até quinta, pessoal. E até quinta-feira lá em casa. Bora lá. Até mais. Tchau.